Nos meses recentes, a Ucrânia tem enfrentado ataques constantes de drones e mísseis russos. Apesar de uma rede de defesa aérea avançada, capaz de interceptar muitas ameaças, ela não consegue bloquear todas. Quase toda noite, cerca de 100 drones atacam o país, deixando-os vulneráveis. A inovação surgiu quando a Ucrânia começou a usar helicópteros soviéticos, como o Mi-24, para combater esses invasores voadores. A missão era clara: interceptar mais de 3.200 drones. Quando os militares começaram a usar helicópteros para essa tarefa, muitos especialistas duvidaram. Afinal, esses aviões são enormes, barulhentos e caros, exigindo equipes especializadas. Comparados a pequenos drones silenciosos, parecem alvos fáceis, quase como gigantes diante de vetores invisíveis. Mas, surpreendentemente, os comandantes ucranianos logo perceberam que suas aeronaves estavam neutralizando até 40% dos drones russos em várias áreas. Uma verdadeira vitória inesperada, especialmente considerando que os russos lançam até 1.000 drones por dia. Mas como são feitos esses ataques e qual foi a resposta ucraniana? Os helicópteros começaram a operar em duplas, cada um equipado com tecnologia de ponta, como sensores avançados e radares de alta precisão. Essas máquinas especiais podiam localizar um drone específico e transmitir sua posição em tempo real para o parceiro. Com essa tática, os aviões se tornaram uma arma estratégica, transformando completamente o conflito. Hoje, esses pares de helicópteros representam uma das maiores ameaças aos drones russos. E eles continuam evoluindo, adaptando-se às táticas inimigas. Essa inovação virou um verdadeiro pesadelo para Putin, que agora vê a Ucrânia ganhando vantagem com um método simples, eficiente e de baixo custo. Os helicópteros, antes considerados inúteis contra ameaças pequenas e ágeis, mostraram que, na guerra moderna, inteligência e estratégia superam tamanho e ruído. A batalha continua, mas a Ucrânia mostrou que até os velhos aviões soviéticos podem virar armas definitivas. No coração do conflito, a Ucrânia enfrenta uma batalha constante contra drones russos que parecem invencíveis. Esses veículos voadores, rápidos, silenciosos e capazes de atingir alvos com precisão, representavam uma ameaça que parecia inexorável. Mas o que eles fizeram para virar o jogo e transformar esses inimigos voadores em derrotas humilhantes? A resposta está na engenhosidade das suas estratégias de defesa. Diante da escassez de mísseis e armamentos avançados, as forças ucranianas recorreram a táticas inovadoras. Uma das mais surpreendentes foi a utilização coordenada de helicópteros de combate, equipados com armamentos especializados. Esses veículos, enormes e pedras de resistência aérea, podiam disparar uma quantidade impressionante de fogo, com canhões automáticos capazes de atingir até 5.000 tiros por minuto. Cada disparo carregado de cargas explosivas fortes o suficiente para perfurar blindagens e destruir componentes delicados dos drones adversários. Uma única fragmentação pode desestabilizar toda a estrutura de um veículo inimigo, fazendo perder controle e cair. Imagine a cena: o som ensurdecedor das metrancanhas, o zumbido dos helicópteros cortando o ar frio e tenso. As faíscas de explosões próximas, o calor sufocante de cada detonador, e o estrondo de fragmentos rasgando o silêncio. Esses helicópteros não só disparavam contra drones pequenos, como também podiam lançar foguetes não guiados ou mísseis de alta precisão, capazes de destruir alvos de maior porte, carregando ogivas de até 200 quilos. Poderes capazes de destruir edifícios inteiros com um único impacto. A experiência acumulada revela que, até hoje, as equipes de batalha já eliminaram mais de 3.200 veículos aéreos não tripulados russos. Cada vitória alimenta a esperança de que as táticas de interceptação aérea possam ser a diferença entre resistência e derrota. E, com essa força de combate, a Ucrânia não só tenta proteger suas tropas, mas também se prepara para enfrentar ondas cada vez maiores de ataque. Afinal, os inimigos não param. E os ucranianos também não. O que vem a seguir? Como podem aprimorar essa estratégia? A resposta pode estar na busca por aliados internacionais, que forneçam mais helicópteros, peças de reposição e tecnologias de detecção avançada. Porque, numa guerra onde cada segundo conta, estar um passo à frente é a única saída. A batalha contra os drones russos virou uma guerra de inteligência, velocidade e criatividade, e a Ucrânia está mostrando que, mesmo diante de obstáculos quase insuperáveis, a inovação pode virar o jogo.
No coração da defesa ucraniana, pairar de helicópteros é uma estratégia vital. Até agora, eles afirmam ter abatido mais de 3.200 drones Shahed russos só no último ano. Os números impressionam. E mostram por que o país busca ampliar suas unidades de interceptação aérea. Mas a situação é mais complexa do que parece. Ucrânia começou a pedir ajuda internacional, mais helicópteros, peças de reposição e tecnologia avançada. Afinal, com estoques de mísseis tão baixos, essas missões de interceptação se tornaram uma questão de vida ou morte. Interceptar um Shahed que custa apenas $200.000 com um míssil de $500 mil parece insustentável. Mas um disparo rápido de uma autocanhão montada num helicóptero gasta só alguns centavos em munição. Uma economia brutal. Em um conflito prolongado, cada recurso vale ouro. Ora, do ponto de vista de custo-benefício, helicópteros parecem mais eficazes do que muitos imaginavam. Mas essa tática não é livre de riscos. Ainda há quem ria da ideia. Afinal, o MiG-24, feito como um tanque voador, é pesado, lento e menos ágil do que um drone de visão em primeira pessoa. Quando precisa pairar perto do chão, fica vulnerável. Sistemas de defesa portátil, canhões antiaéreos e outras ameaças podem facilmente derrubá-lo. Com a Rússia ajustando sua estratégia e aumentando a capacidade de seus drones, a Ucrânia deve inovar constantemente. E as lições desse combate serão estudadas por anos. A guerra não é mais a mesma. Desde a invasão total de 2022, tudo mudou. Muitos acreditaram que a Ucrânia não resistiria. Mas eles mostraram o contrário. Será que a estratégia de usar helicópteros e drones improvisados é suficiente? Ou estamos à beira de uma nova era de batalhas onde criatividade e adaptação são as únicas certezas? A resposta está em cada disparo, em cada avanço. E o que o próximo movimento dos russos irá revelar? Quando a Rússia lançou sua invasão total em fevereiro de 2022, muitos acreditavam que a Ucrânia iria desmoronar rapidamente. A enorme máquina militar russa parecia insuperável. Os analistas previam uma derrota quase certa. Mas algo inesperado aconteceu. A resistência ucraniana foi gigante. E, em meio ao caos, eles usaram até drones de hobby. Ninguém previa que essa tática improvisada mudaria tudo para sempre. Nos primeiros dias, a Ucrânia começou a desenvolver os chamados drones Bayraktar TB2, fabricados na Turquia. Esses veículos aéreos se tornaram lendários por sua eficácia destrutiva. Ainda assim, a Ucrânia tinha apenas cerca de 20 drones na época, 12 com o exército, 8 com a marinha. Mesmo com tão poucos, eles causaram uma revolução. Vídeos viralizaram ao mostrar esses drones destruindo tanques russos, parando comboios blindados, atacando linhas de suprimento. Alguns vídeos mostraram até um navio russo no Mar Negro afundando. A sensação de vitória, por menor que fosse, consolidou uma nova mentalidade. A primeira lição clara, um drone estrategicamente bem usado poderia nivelar o campo de batalha. E esse foi apenas o começo. Em março de 2022, um mês após o início da guerra, o Ministério da Defesa da Ucrânia fez uma postagem pública no Facebook. Pediram doações de drones de hobby e operadores voluntários para rastrear movimentos russos. Muitos riram, pensaram ser uma jogada desesperada. Mas, ao olhar para trás, essa postagem virou um ponto de virada. Quase 4 anos depois, a Ucrânia fabrica quase 4 milhões de drones por ano. Incontáveis grupos civis produzem centenas de milhares de drones FPV. Pequenos, baratos, esses veículos provaram sua eficácia insistentemente. Um exemplo chocante mostra um drone de apenas $500, construído pelo grupo Ronin, desativando um sistema de defesa aérea russo avaliado em $40 milhões. Quem imaginaria que uma tática tão improvisada pudesse transformar o cenário militar? A resistência ucraniana descobriu uma arma poderosa e acessível. E, ao fazer isso, forçou a Rússia a repensar toda a sua estratégia. Porque, neste jogo de guerra, as pequenas peças podem virar o tabuleiro. E a transformação das forças de defesa da Ucrânia é a prova viva de que coragem, criatividade e inovação são as maiores armas. Será que o verdadeiro poder está na força bruta ou na astúcia de quem consegue usar o que tem ao seu alcance? A resposta está em cada drone disparado, em cada vitória inesperada. A história está sendo escrita agora.
No início de 2023, a guerra mudou de forma radical. As pequenas ações se transformaram em uma revolução silenciosa. Grupos civis começaram a fabricar centenas de drones baratos e ágeis. Surpreendentemente, esses pequenos aparelhos mostraram uma eficiência tática impressionante. Imagine um drone de apenas $500, criado pela unidade de voluntários da Ucrânia, desabilitando um sistema de defesa aéreo de $40 milhões. Essa história de resistência se espalhou como fogo em palha seca. Ao mesmo tempo, os números são chocantes. No meio do ano, estimaram que esses pequenos veículos eram responsáveis por quase 2/3 das perdas militares russas. Agora, eles representam cerca de 85% de toda a destruição russa. Essa mudança no campo de batalha foi uma verdadeira epifania para Moscou. No início do conflito, eles importaram esses modelos Delta, conhecidos como Shahed 136, feitos no Irã. Cada um carregava até 40 quilos de explosivos, voando a 185 km por hora, com alcance de até 1.000 km. Nos meses seguintes, ondas de drones Shahed rasgavam o céu das cidades ucranianas, especialmente à noite. Por serem lentos, pequenos e difíceis de detectar, forçaram a Ucrânia a gastar mísseis caros para derrubá-los. Uma tática de terror que paralisou civis e destruía infraestrutura vital. O surpreendente é que os russos começaram a copiar essa tecnologia iraniana. Criaram uma réplica quase perfeita, chamada Garantu, uma cópia quase exata do Shahed 136. Por que os russos não conseguiram dominar com os pequenos quadricópteros FPV, que a Ucrânia usa com maestria? Essa questão ficou clara com o tempo. Limitações estratégicas e técnicas os impediram de explorar ao máximo esses modelos menores. Assim, obrigados a procurar alternativas, eles se voltaram ao uso de drones kamikaze, aumentando drasticamente a produção em 2024. Enquanto a Ucrânia inovava com táticas criativas e aparelhos versáteis, Moscou apostava na quantidade. Putin ordenou que a indústria russa produzisse drones a toda velocidade. A guerra virou uma corrida entre criatividade e força de produção. Rússia, desesperada, acelerou o ritmo para alcançar e superar a inovação ucraniana. Em 7 de setembro de 2025, o caos atingiu o ápice. Uma enxurrada de 805 Shahed invadiu várias cidades ucranianas, junto com bombas de isca, numa operação coordenada. O som dos motores no céu parecia uma ameaça constante. Os sensores captavam cada movimento, cada som de helicópteros e drones próximos. Essa batalha de tecnologia e estratégia é um jogo de xadrez mortal. Como será o próximo golpe? A Ucrânia conseguirá manter a vantagem ou a Rússia finalmente encontrará uma carta na manga? A guerra de drones continua, diminuindo os custos e mudando tudo o que sabemos sobre combate moderno. Prepare-se para a próxima virada dessa história de resistência e inovação. Em 2024, a inteligência ucraniana estimou que a Rússia poderia produzir quase 3.000 drones do tipo Shahed por mês. Essa massa de armas silenciosas se tornava uma ameaça constante. E, em 2025, os números saltaram ainda mais. Imagine a cena, em 7 de setembro daquele ano, o maior ataque em enxame de drones da Rússia foi lançado. Mais de 800 Shahed, acompanhados de iscas eletrônicas, tudo coordenado em um ataque colossal. Mesmo com as defesas ucranianas derrubando 80% deles, os 20% que passavam ainda causavam estragos. A velocidade e o volume de ataques trouxeram uma nova realidade. Dezenas de drones penetram, atingindo infraestruturas vitais, deixando uma onda de destruição. Rússia, além de copiar designs iranianos, criou variantes mortais próprias. Como o Zala Lancet, um drone kamikaze que virou pesadelo em 2025. Nas primeiras semanas do ano, mais de 2.800 Lancets foram usados, com pelo menos 77% de acertos. Isso significa cerca de 2.182 destruições de equipamentos ucranianos e danos em mais de 1.400 alvos sensíveis. Mas como uma arma tão pequena se torna tão letal? Os Lancets voam sobre o campo de batalha, patrulhando alto, atentos. Pouco a pouco, escolhem seus alvos mais valiosos, baterias de artilharia, sistemas de mísseis, radares, centros de comando. Assim que detectam um ponto estratégico, eles mergulham com precisão mortal e detonam. Cada um carrega entre 1 e 3 quilos de explosivos, suficiente para destruir veículos pesados, equipamentos eletrônicos avançados e instalações de difícil reparo. No início,
esses drones eram raros, usados só em missões de alta prioridade. Mas, em 2024, a produção explodiu. De uma dúzia de drones por mês, a Rússia passou a fabricar centenas. E o que isso significa? Que a guerra está mudando. Que o campo de batalha se enche de ameaças invisíveis, implacáveis. E a Ucrânia, cada vez mais, precisa de estratégias novas para sobreviver. Porque, a cada dia, essa batalha de números e táticas redefine o que significa lutar pela liberdade. Em um cenário onde os drones russos devastaram tudo, a resistência ucraniana fez uma virada surpreendente. Desde o começo, eles perceberam uma fraqueza enorme, a dependência das sinais de rádio. Com esse conhecimento, a Ucrânia investiu pesado em warfare eletrônica, criando uma verdadeira revolução na defesa aérea. Mas o que acontece quando o inimigo tenta combater essa fraqueza? Prepare-se para descobrir uma estratégia que mudou o jogo para sempre. Até 2024, a Rússia lançou mais de 28 mil drones Shahed em ataques massivos. A intenção? Forçar a Ucrânia a gastar uma grande parte de sua limitada reserva de mísseis. Quando esses estoques se esgotam, fica fácil para Moscou atingir infraestrutura militar vital, centros de comando, radares e depósitos de munições. Imagine só, cidades inteiras, como Kiev, Odessa e Kutil, mergulhadas em escuro por semanas, no frio do inverno, enquanto as redes elétricas e de água são destruídas pelas explosões. O caos se instala, vidas são interrompidas, e a crise humanitária se aprofunda em cada esquina. Mas em meio ao caos, a resistência improvisada surge. E aí, uma arma inesperada começa a fazer a diferença, os helicópteros equipados com tecnologia de ponta. Seu segredo? Operarem em duplas, com sensores avançados e radares de alta precisão. Assim, conseguem detectar os drones a longas distâncias e neutralizá-los antes que causem danos. É como se esses helicópteros se tornassem caçadores implacáveis, capazes de derrubar centenas de drones, enquanto muitos ainda tentam entender como aproveitar ao máximo essa estratégia. Você consegue imaginar? Helicópteros soviéticos antigos, como os Mi-24, sendo armas de defesa personalizados. Com canhões automáticos de 12,7 mm ou até de 30 mm, disparando explosivos especialmente desenvolvidos. Uma única rodada pode destruir componentes delicados de um drone, como motores ou sensores, transformando uma simples explosão numa verdadeira sentença de morte aérea. E o melhor, esses hélices cabem na mão, mas fazem um estrago de deixar qualquer inimigo de cabelo em pé. Falar em custo-benefício, uma ação com esse calibre custa apenas alguns centavos. E se isso não fosse suficiente, os esquadrões podem trocar de armas rapidamente, usando foguetes guiados ou cargas mais pesadas para caçar drones maiores, carregados de explosivos brutais, capazes de destruir paredes de edifícios inteiros. Isso dá uma vantagem militar imensa. Chegando ao ponto de já ter derrubado mais de 3.200 drones Shahed, num esforço que virou uma verdadeira guerra de guerrilha aérea. Quando vemos esses números, uma pergunta surge: será que a estratégia de helicóptero pode salvar a Ucrânia contra uma ofensiva tão avassaladora? Mas há um lado sombrio nessa história. Os russos, vendo o impacto, não ficaram parados. Começaram a copiar a ideia, adversários profissionais na fabricação de drones kamikaze. Criaram versões domésticas, como a Garantu, que pesa até 40 kg de explosivos e sobrevoa a cerca de 185 km por hora. A cada onda, toneladas de drones cortam o céu, à noite, como uma nuvem de pesadelos que insistem em atacar. E sabem o que mais? Com uma produção que alcança até 3.000 unidades por mês, a Rússia está desesperada para atingir o mesmo nível de ameaça. Uma verdadeira corrida contra o tempo, numa guerra onde cada drone conta como uma vitória ou derrota. Estava preparado para a batalha, tentando entender o que faz um exército dominante? A resposta é simples: inovação constante. Os anti-drone, a guerra eletrônica e os helicópteros de intervenção são as novas armas essenciais. Mas, no final, quem realmente leva vantagem? A resposta surpreendente pode estar na criatividade de um pequeno país com pouca reserva de mísseis, mas com mentes brilhantes e estratégias surpreendentes. E agora, a pergunta que fica no ar: até onde essa guerra de drones pode chegar? O próximo capítulo promete reviravoltas que podem definir o futuro de toda a guerra moderna.
Desde o início da guerra, a Ucrânia apostou forte na guerra eletrônica. E esse foi seu maior trunfo. Logo nos primeiros dias, os ucranianos perceberam uma fraqueza crucial nas dezenas de drones inimigos. Eles dependiam de sinais de rádio para navegar, transmitir vídeos e controlar as operações. Se esses sinais fossem cortados, os drones se tornariam destroços inúteis no ar. Para proteger seu território, a Ucrânia investiu pesado em tecnologia de guerra eletrônica. Uma empresa chamada Kivertis Technology criou uma verdadeira muralha eletrônica. Um sistema complexo, com sensores, detectores e poderosos dispositivos de interferência, estrategicamente espalhados ao longo da linha de frente. Esses sensores varem constantemente o espectro eletromagnético, caçando as frequências usadas pelos drones russos. Assim que um drone tenta transmitir vídeo ou recebe dados de navegação, sua localização exata é detectada. Imediatamente, essa informação é enviada para as unidades de interferência próximas. Essas antenas inundam a frequência do inimigo com ruído avassalador, bloqueando qualquer sinal legítimo. Com isso, o drone inimigo muitas vezes é forçado a colidir, ficar no ar sem direção ou ativar o recurso de retorno ao ponto de origem, abandonando sua missão inicial. O mais impressionante é a flexibilidade desse sistema. Mesmo que os russos inovem com técnicas como troca de frequência ou sinais criptografados, a muralha eletrônica da Ucrânia se adapta rapidamente. Cada nova invenção russa é, na prática, uma corrida contra o tempo. E, até hoje, a Ucrânia consegue sempre estar um passo à frente. Cortando as asas dos drones russos antes mesmo que atinjam o alvo. Afinal, em guerra, tecnologia é poder, e a Ucrânia descobriu como transformá-la na sua maior arma de defesa. A capacidade de adaptação e modularidade do sistema eletrônico da Ucrânia é surpreendente. Mesmo que a Rússia desenvolva truques avançados, como mudança de frequência ou sinais criptografados, a defesa ucraniana não precisa reinventar a roda. Como sempre digo, nenhuma arma é perfeita. Cada novidade russa é rapidamente neutralizada por contramedidas criativas. Quando a Rússia tenta inovar, a Ucrânia reage aceleradamente. Os sistemas de interferência tecnológica podem trocar ou atualizar componentes rapidamente, formando uma verdadeira muralha eletrônica. Essa barreira impede que drones russos passem despercebidos ou sem serem bloqueados. Os resultados são impressionantes. A eficiência das pequenas frotas de drones de Moscou caiu drasticamente. Essa derrota estratégica fez a Rússia mudar o foco. Em vez de usar somente pequenos veículos, investiu em drones maiores e mais sofisticados, como as variantes de Lancet e os sofisticados Shad. E adivinha? A Ucrânia também reforçou sua defesa contra esses ataques com sistemas específicos de contra-drone. Uma grande vitória foi a implementação do sistema de combate a drones Vampire, recebido em 2023 de aliados internacionais. O que torna o Vampire tão eficaz? A simplicidade. Diferente de sistemas complexos, que exigem meses de treinamento, ele foi criado para uso fácil. Com instruções básicas, as forças ucranianas o colocaram em operação quase de imediato na linha de frente. O sistema dispara foguetes pequenos, guiados por laser, chamados APCOS, sistema de ataque de alta precisão. Originalmente, eram destinados a aeronaves de ataque terrestre, oferecendo uma opção econômica e precisa contra alvos levemente blindados. E, na adaptação para combate a drones, mostraram-se igualmente letais contra pequenas e médias aeronaves, incluindo os lançadores de ataque como Lancet e até drones maiores, tipo Shad. Uma única rodada de APCOS custa cerca de $27.500. Em comparação, mísseis tradicionais, como NSAMS ou Patriot, chegam a custar centenas de milhares ou até milhões por lançamento. Imagine o impacto econômico dessa estratégia. Com um custo tão baixo por disparo, a Ucrânia consegue manter uma defesa eficiente frente às ameaças russas. Cada drone abatido não representa apenas uma vitória tática, mas uma economia de recursos vital para a resistência. É uma guerra de inteligência, inovação e resistência, onde a criatividade e a rapidez fazem toda a diferença. Imagina se helicópteros antigos, como tanques voadores, fossem a salvação contra enxames de drones assassinos em uma guerra impiedosa. Você não acreditaria, né? Recentemente, a Ucrânia sofre com ataques noturnos de drones russos, cerca de 100 por noite, vindos em ondas que parecem infinitas.
Seu sistema de defesa aérea em camadas repele muitos, mas mísseis não bastam para todos. Então, eles ousaram usar helicópteros MiG-24 da era soviética para bater esses invasores. Militares riram da ideia no começo, grandes, barulhentos, caros e como alvos fáceis contra drones pequenos e silenciosos, que somem no escuro da noite. Mas logo, a realidade chocou. Helicópteros derrubam 40% desses drones em áreas-chave, interceptando mais de 3.200 desde o início. A Rússia lança centenas ou até 1.000 por dia. Que gênio estratégico será esse? No calor da batalha, o ar vibra com o rugido baixo dos Mi-24, pairando alto como guardiões invisíveis, enquanto o vento carrega o cheiro acre de pólvora e combustível queimado. Você se pergunta, como máquinas da Guerra Fria se tornam armas modernas contra drones? Em duplas inteligentes, um caça posições precisas com radares de última geração, olhos no céu, e o outro ataca com rajadas devastadoras. Cada abate é uma vitória pulsante, mas, e se houvesse mais riscos ocultos? Aqui vem a reviravolta, esses helicópteros não são invencíveis. Lentos e pesados contra FPV drones manobráveis, correm perigo de defesas portáteis russas ou canhões antiaéreos. Mesmo assim, a Ucrânia inova, expandindo unidades e pedindo helicópteros aos aliados. Com suprimentos de mísseis baixos. Esses voos economizam fortunas, abatendo um drone Shahed por míseros dólares em munição, contra milhões em mísseis. É econômico, guiado por dados que mostram que drones causam 85% das perdas russas este ano. Mas para que isso leva realmente? Um lembrete, toda guerra é adaptação. Pense nos detalhes, no cockpit, o cheiro de suor e metal quente, o tremor dos canhões automáticos cuspindo 4.000 a 5.000 tiros por minuto, cada um com carga explosiva que detona e despedaça sensores e rotores frágeis. Desde unidades movidas até helicópteros, o Vampiro surge, um sistema simples, disparando foguetes MQPWs com alcance de 4 km, custando apenas $27.500 por tiro, contra milhões de interceptores avançados. Imagens vívidas, chama relampejando, drone explodindo em fogo, o chão tremendo com impacto. Adaptando, a Ucrânia criou soluções baratas e brilhantes. Que segredo inesperado poderia mudar tudo? Um adolescente, Yuri, imprimiu redes lançadas por escopetas que enrolam drones em teias invisíveis, baratas para fabricar em oficinas locais. Pausas no rugido dos motores, o clique de munição carregada, pura inovação contra enxames russos. Nesses meses, a propaganda russa ataca online, buscando o silêncio. Mas a verdade resiste. Por que eles temem tanto? Não é força bruta, mas jornalismo independente expondo mentiras. Imagine essa guerra cotidiana. Drone Shahed, cópias de Irã, carregam 40 quilos de explosivos, voam a 185 km por hora por 1.000 km, terrorizando cidades à noite. A Rússia produz milhares por mês, enxames como o de 805 em setembro de 2025. A Ucrânia, porém, lidera com criatividade desde 2022, quando drones hobby viraram legendas. Lembro, invasão russa em fevereiro de 2022, previsões de colapso ucraniano. Putin apostava em máquinas pesadas, mas drones hobby mudaram tudo. Bayraktar TB2 turcos destruíram tanques, afundaram navios, revolucionando batalhas. Um post no Facebook pediu doações, risos iniciais, mas agora, produção de 4 milhões de drones por ano, grupos civis fabricando milhares de FPV. Um drone de $500 desabilitou um sistema de defesa russa de 40 milhões. Pelo meio de 2023, drones causavam 2/3 das perdas russas. A Rússia acordou tardio, importou o Shahed, copiou Garante, focou em kamikazes. Mas uma pergunta retórica paira: a Rússia dominará com números contra a engenhosidade ucraniana? Helicópteros e redes baratas somam pequenas vitórias, dobrando um gigante industrial. Sensação tátil do tecido rasgado, cheiro de fumaça dispersa, cada abate é progresso, mas adaptação constante. O que se revela? Lições estudadas por anos, drones redefiniram guerra, soluções improvisadas vencem. Nos últimos meses, a Ucrânia enfrentou ataques constantes de drones e mísseis enviados pela Rússia. Para se proteger, o país desenvolveu uma rede de defesa aérea de várias camadas, que tem conseguido repelir muitos desses ataques.
Apesar de enfrentarem quase noite sem parar, com cerca de 100 drones Shahed atacando, eles ainda não possuem mísseis suficientes para interceptar todos. Para combater esses drones, a Ucrânia voltou-se a uma solução surpreendente: usar helicópteros soviéticos, como os Mi-24, para atirar neles. Essa estratégia está virando uma verdadeira guerra de nervos, com a Ucrânia tendo que interceptar mais de 3.200 drones, uma tarefa que parecia impossível. E o que deixa a situação ainda mais impressionante é a inovação que esses helicópteros exibem, com uma taxa de sucesso de cerca de 40% na neutralização dos ataques russos, mesmo com a quantidade absurda de drones que a Rússia lança diariamente. O que poderia parecer uma tática ultrapassada, na verdade, tornou-se uma das estratégias mais inteligentes na guerra moderna. Mas como uma simples ligação entre tecnologia antiga e tática moderna virou essa ferramenta de sobrevivência? Prepare-se para descobrir os detalhes que estão mudando o rumo do conflito. Após a constatação de que as pequenas frotas de drones russos sofreram golpes severos, a Rússia mudou sua estratégia. Agora, focam em drones maiores, como os Lancet e Shahed, que têm uma capacidade destrutiva maior. Para combater essa ameaça, a Ucrânia adotou um sistema de drones contra drones, o revolucionário sistema Vampire. Essa tecnologia é surpreendentemente simples e eficaz. Ao contrário de sistemas de defesa aérea complexos, que precisam de meses de treinamento, o Vampire é de fácil operação. Uma equipe treinada consegue ativá-lo imediatamente na linha de frente. O sistema dispara foguetes guiados por laser, conhecidos como APCOS, inicialmente usados em ataques terrestres. Cada foguete custa cerca de $27.500, muito menos que mísseis tradicionais, que podem custar milhões. Com isso, a Ucrânia consegue neutralizar drones russos que custam de $30.000 a $50.000, tornando o combate mais econômico e eficiente. Desde sua implementação, o Vampire já interceptou centenas de drones russos, salvando vidas e recursos. Mesmo quando alguns drones escapam pelos radares, há truques e estratégias improvisadas, como redes lançadas por um adolescente chamado Yuri, que transformou kits simples em armas eficazes contra os pequenos inimigos voadores. Essa combinação de tecnologia avançada e criatividade vem mudando as regras do jogo, mostrando que, na guerra moderna, inteligência e adaptação valem mais que força bruta. Mas o que acontecerá quando a Rússia tiver que evoluir ainda mais para sobreviver? Quais armas inesperadas podem surgir dessa batalha de engenhosidade? A inovação não para por aí. Os russos, após perceberem que os pequenos drones não eram mais suficientes para destruir a resistência ucraniana, começaram a investir em drones de maior porte, como o Shahed, carregando cargas explosivas de até 200 quilos. Essa mudança fez a guerra ficar ainda mais perigosa e destrutiva. Em resposta, a Ucrânia desenvolveu um sistema de defesa baseado em helicópteros antigos, mas surpreendentemente eficazes. Os Mi-24 soviéticos, conhecidos como tanques voadores, estão sendo equipados com radares e sensores de última geração para interceptar esses drones gigantescos. Além disso, usam armas de alta precisão, como foguetes APCOS e canhões de 30 mm carregados com munições explosivas, capazes de destruir turbinas e componentes críticos dos inimigos aéreos. Cada disparo é uma explosão concentrada, capaz de fazer os drones se descontrolarem ou explodirem ao tentar atingir seus alvos. Com a velocidade de até 185 km por hora, essas máquinas voam baixo, estratégias tradicionais contra aviões modernos, mas transformadas na arma definitiva contra ameaças de alta altitude. A combinação de força, velocidade e criatividade torna esses helicópteros uma peça-chave na defesa ucraniana. Mas o verdadeiro segredo será descoberto quando esses equipamentos, juntando força brutal e tecnologia rudimentar, enfrentarem os drones mais avançados da Rússia, uma batalha que pode definir o futuro de toda a guerra. Será que essas táticas improvisadas podem resistir ao avanço tecnológico russo? E o que acontece quando o inesperado acontece? No auge do conflito, uma reviravolta chocante quase muda tudo. Enquanto a Ucrânia se adaptava com suas estratégias de baixo custo, a Rússia lançou uma ofensiva audaciosa, uma enorme enxurrada de mais de 805 drones Shahed, criando uma verdadeira tempestade de destruição. O som ensurdecedor das explosões, o cheiro de fumaça no ar e a sensação de vulnerabilidade aumentam a tensão no fronte. Mas, enquanto tudo parecia perdido, uma surpresa inesperada emergiu: a Ucrânia revelou uma arma secreta. Uma inovação do exército,
que combinava tecnologia de ponta com criatividade extrema, uma arma que poderia não só neutralizar essa ofensiva de drones, mas também virar a maré da batalha. Uma arma capaz de transformar o campo de guerra, uma reviravolta que ninguém esperava. Como será essa nova arma? E o que ela pode fazer para acabar com a superioridade russa? Prepare-se, porque a verdade por trás dessa guerra está apenas começando a ser revelada. Você está pronto para descobrir o que vem após a maior chuva de drones da história militar? A luta entre tecnologia e criatividade segue pulsando, colocando em xeque tudo o que se pensava sobre guerra moderna. Uma batalha épica onde cada fator, custo, velocidade, inovação, decide quem prevalecerá. Quais novas armas, truques e estratégias ainda podem surgir? E até onde os dois lados irão além do que imaginam? A resposta depende muito da coragem de quem ousa inovar. E no jogo de xadrez sombrio da guerra de amanhã, só uma coisa é certa: quem não inovar, fica para trás. Você pode imaginar qual será o próximo passo? O futuro dessas batalhas pode ser decidido nos detalhes mais inesperados, uma verdade que vai deixar o mundo de queixo caído. E aí, está preparado para o que vem depois dessa guerra de engenhosidade e coragem?